Opa, e aí, vocês estão bom demais? Então, gente, vocês já devem ter reparado que eu sou fã de carteirinha de My Little Pony. E se você é fã como eu e nunca shippou essas pôneizinhas entre elas, você claramente viveu e assistiu My Little Pony errado. Ou fez como todos os héteros, ignorando o fato que elas com certeza são super sáficas. Mas eu, desde pequena, era alucinada com My Little Pony e shippava os casais entre elas. Até porque não tinha muito carinha em My Little Pony, né? De personagem. Tentando arrumar desculpa de uma criança totalmente questionável. Então hoje eu vou cometer um crime para as pessoas da heteronormatividade. Nossa, eu nem sei se essa palavra existe, eu ainda custei a falar. O que é esquisita que quis dizer é, se você acha que essas ponizinhas são héteras, vocês estão muito enganados, viu? Mas acreditem o que quiserem, padrões. Eu prefiro acreditar nos meus chips que eu vou mostrar nesse vídeo hoje. Eu vou ser cancelada em menos de 3 vídeos, cara, não tem condição. Então hoje eu vou desenhar os chips lésbicos que eu acho real, mesmo que só na minha mente de fã emocionada. Então vem comigo nessa jornada sapatônica mágica. Ai, amei essa frase. Começando primeiro, gente, por um casal que eu shippei primeiro na minha infância, entre elas. Muitas pessoas vão achar nada a ver, mas pra mim fazia total sentido na minha cabeça, não me pergunte o porquê. Que era a Fluttershy com a Rainbow Dash. Porque a Flutter era toda meiguinha, carinhosa, tímida, tá ligado? E eu gostava de shippar com pessoas diferentes, que era a Rainbow Dash, por exemplo, que era forte, confiante, corajosa, chamava geral de gata. Agora eu preciso achar o vídeo que ela tá geral chamando todo mundo de gata. É demais, gata! Ei, bem quando eu ia ganhar de você, ia nada, gata. E o que foi aquele confete, Pink Pie? Como é que eu vou fritar na guitarra se eu tô cheio de papel picado, gata? Gata, você só precisa treinar um pouco pra falar em público. Vamos lá, gata! Vamos lá, gata! Vamos mostrar como é que se faz! Ele não merece você, gata. Mas pra mim, a Rainbow Dash seria aquela namorada que não saberia lidar com sentimentos, que não saberia ser carinhosa e tal. E a Fluttershy seria toda romântica, que seria o lado emotiva, melosa, que chora vendo vídeo de gatinho, gente. É a cara dela. E você ainda quer me convencer que isso é uma amizade, cara? Elas basicamente moram juntas com bichinhos, casadas e com aquele coelho insuportável da Fluttershy. Sobre a ilustração, gente, eu me inspirei em uma ilustração que eu fiz há um tempo atrás e que eu sou apaixonada. Pra mim, eu não fiz nenhum desenho parecido com esse até hoje. Eu sou louca por essa arte, por causa das cores, da composição, tudo eu amo demais nessa ilustra. Então eu me inspirei só na composição das poses dos meus personagens para a Fluttershy e a Rainbow Dash. Nossa, eu sou muito difícil de explicar as coisas, cara. Eu só tive essa ideia porque elas são duas pôneizinhas com asas. E eu lembrei desse desenho meu. Então, tipo, eu queria fazer elas voando no céu e tal. Dizem que são alicórnios, entendeu? Pôneis que não tem chifre, só tem asinha. Então, né, onde elas teriam privacidade para apagar o foguinho delas? Só nas nuvens. E é pra lá que elas foram acabar com essa tesão maravilhosas, juro. Nossa, shippo muito. Mas sobre a arte, gente, no mais, que eu não falei muito, é isso, entendeu? Eu quis fazer igual essa arte minha em questão de luz e sombra. Pensei mais em colocar elas no cenário, que era no céu, então fazer uma iluminação melhor e tal. Vocês vão ver que nesses desenhos, por isso que o vídeo demorou, que eu tentei colocar mais uma elaboração ali de cenário, tentei elaborar mais o cenário, fazer uma coisa mais detalhada. E sinceramente eu amo artes detalhadas assim, demoram muito, mas fica muito da hora. E assim, eu fiz como eu imagino elas, entendeu? Eu imagino a Rainbow Dash até mais com piercing do que eu fiz, cabelinho raspado, nossa, muito ela. Eu imagino elas exatamente assim, na versão humana. Fiz elas na versão humana pra ficar mais da hora, assim. A Fluttershy teria um cabelo imenso, lindo, igual eu fiz aí. E é isso. Eu queria fazer ela com um monte de tatuagem, assim, delicadinha, mas acho que não seria muita vibe dela, né? Que ela seria tímida e medrosa pra fazer tatuagem. E essa tatu que eu fiz na Fluttershy, sério, eu amei demais os mínimos detalhes que dão um tchan,
o nosso segundo casal sáfico. Eu tenho certeza que muita gente shippa, porque eu vi bastante no TikTok. Até aqui também. Na verdade, cada pessoa que é fã de My Little Pony tem os seus chips preferidos. E em particular, só a pessoa vai entender e tudo bem, entendeu? Elas são super shippáveis entre elas. Eu acho que a única que não é shippável é a Pinkie Pie. A Pinkie Pie é hétera, tanto que tem aquele carinha lá do cabelo cacheado, que é o namoradinho dela. E ela é muito hétera, não tem como. Mas essas duas que eu vou desenhar pra mim, elas exalam tesão. Nossa, que é a Harry e Jack. A Harriet com a Applejack. Eu vi que tem até chips, tem até nome junto, então é porque o povo tem mais gente que shippa. E pra mim elas são o auge da intensidade e da vontade de ficar junto, tá ligado? Elas brigariam muito, sim, mas iam se amar mais ainda, elas iam ser loucas uma com a outra. Por quê? A Harriet é toda delicada, toda perfeita, sempre quer estar no close, sempre tá com os looks divônico, entendeu? Impecável, intocável também. E a Applejack lá na lama, rolando, fazendo coisa, ó, braçal, colocando a mão na massa, o que a Harriet ia odiar e criticar, mas elas estariam juntas, entendeu? A Applejack queria tacar ela na lama, ia querer, mas a Harriet ia matar ela. Mas depois, entendeu? Se pegando, se resolve tudo. Nossa, montei toda a fanfic aqui, né? Diretamente do Wattpad, gente. Será que tem história de My Little Pony no Wattpad? Preciso saber disso. E é óbvio que você deve estar aí pensando, mano, nada a ver. Applejack combina muito com a Rainbow Dash, por causa do jeito das duas. Elas são duronas e tal. Mas, gente, eu concordo com vocês. Elas têm tudo a ver. Se eu não me engano, algum episódio de My Little Pony deixa que meio nas entrelinhas, assim, que elas ficam juntas, sabe? Nos últimos episódios ali de My Little Pony, quando elas já estão velhinhas. Gente, eu assisti esse episódio, foi um surto da minha cabeça. Mas pra mim, elas também são muito canon, entendeu? Mas é porque, tipo, eu não consegui combinar a Harriet e a Fluttershy com outra pôneizinha, e nem entre elas, né? Óbvio. Até daria, mas, sei lá, pra mim ficou estranho. Pra mim combina muito mais elas, assim. Nossa, seria um baita casal. Nossa, um baita, sabe, baita intensidade. Seria da hora. Na real, gente, eu vou ser muito sincera pra vocês. Eu quase desenhei um trisal, que é a Harriet, a Applejack e a Rainbow Dash. Porque eu vi um vídeo lá no TikTok que era aquele meme lá da Juliette. Quer dizer, da Carol Conká. Quando que vai ser o beijo triplo, Juliette? E, mano, é as três fato. É hoje, né, Juliette? O quê? A festa? O beijo triplo. Não, não venha não, mulher. Me deixa em paz. Quem vai beijar triplo Ela hoje? tá afim de mim agora. Não. Vai beijar vocês Eu, dois, ela mas e o quem? Gil. Ah, tá. Kingas demais e ficaria uma super fanart, né? Ficaria super uma fanart. Mas como eu queria desenhar as outras personagens, que era Fluttershy e tal, então eu fiz cada uma com um casalzinho. Foram muitas possibilidades pra esse vídeo, então foi por isso mais um motivo que ele demorou essa semana. Foram muitas possibilidades que eu andei pensando, mas saiu esses desenhos mesmo e tá incrível. Nossa, e o tanto que a Rainbow Dash ia insistir pra esse trisal acontecer, pra mim faz muito sentido na minha cabeça. E a Harriet ia sempre sair fora, porque ela prefere ficar só com a Applejack. E a Apple ia amar também, mas não ia falar muito, tá ligado? Não deixaria muito claro. Sobre a arte delas, galera, eu queria uma coisa que exalasse, ó, intensidade, tesão, um casal que, assim, casal foda, com química. De princípio, eu queria fazer ela se pegando no celeiro, mas eu não sei fazer um celeiro. Tentei procurar imagens de referência de celeiro lá, mas não achei da hora, tá ligado? Não ia me ajudar muito. Então, olha, ficou da hora esse desenho, porque eu fiz um cenáriozinho da fazenda, do outro lado umas arvrinhas. Então, fiz tudo um clima, assim, porque tá de noite e tal. Aí depois elas vão lá no celeiro resolver os esquemas delas, entendeu? Como eu vivo dizendo nos vídeos aqui, né? Eu não sou muito de desenhar cenários. Eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo que eu aprendi a desenhar. Que eu não gostava de desenhar cenário, e não gosto até hoje. Só gosto de fazer as personagens e tchau. Coloco uma cor ali chapada e tchau pro desenho.
Mas eu vou ter que começar a praticar mais isso, né? Vocês querem esse tipo de conteúdo aqui no canal? Como desenhar cenários e tal. Mas tô tentando me arriscar a cada desenho, tentando me superar e fazer coisas novas. Por exemplo, cenário ou estilos diferentes de desenho. Vocês estão vendo que eu tenho vários estilos aí, né, de arte. Mas eles são meio parecidos, assim, entre eles. É o momento, entendeu? Cada dia eu tô com um estilo novo. É com o humor de cada dia que você escolhe, assim, estilos novos, vai descobrindo novas coisas nos desenhos. Porque eu acho que anos desenhando, eu ainda não encontrei um estilo determinado, sabe? Que eu faço, assim, pra sempre. Todo dia. Óbvio que vai ver um desenho meu, vai ver muitas coisas parecidas um com o outro, mas eu acho que eles nunca são parecidos. Eles vão ter alguma coisinha de diferente ali, sabe? Cada um. Sei lá o que me dá. Sou confusa em tudo na minha vida, nunca vi. E no desenho não seria diferente, né? Nos estilos. Mas eu vou confessar que esse estilo de arte que eu fiz nesse vídeo, que é mais detalhado, com cenário, que é mais difícil de fazer, não vou negar, mas me pega muito. É muito bonito. E de um azul clarinho assim. Eu acho que eu consegui colocar, destacar, assim, eu acho que ele destacaria à noite. Não dá pra ter muito uma noção de luz e sombra, véi. Eu não tenho essa noção também, tô precisando melhorar nisso. O cabelo da Harriet, impecável, perfeito. Que se a Applejack colocar a mão de lama dela no cabelo dela, mata ela. E a Applejack no desenho toda sem graça. Que tá caindo no encanto da Harriet, gente. Esse desenho ficou tudo. Acho que ele foi um dos meus preferidos. Porque eu consegui passar bem o que eu tava imaginando pra essas duas. O nosso terceiro casal também não tem muitas pessoas do fandom. É uma ou duas. Já vou avisando que é a Twilight e a Sunset Shimmer. Muita gente não vai conhecer a Sunset Shimmer, mas ela é de Equestria Girls, aí já é outra coisa. Porque a Twilight, ela é muito contraditória. Ao mesmo tempo que ela parece, sim, ser uma hétera, que fica com Mordecai, ou com aquele namorado azul dela, que eu esqueci o nome, vou deixar a foto aí. Ao mesmo tempo, ela parece ser uma sapata que fica nervosa quando a Sunset Shimmer chega perto dela. Vou falar Sunset. Sunset Shimmer é muita coisa, parece até um trava-língua. Porque na minha cabeça, de sapatinha, dizia o contrário. Eu tinha as bonecas da Twilight e da Sunset Shimmer. Elas eram bem feinhas. Eu vou tentar achar elas e vou colocar aí na tela. E eu colocava elas pra namorar, tá? É. Gente, elas são tão enemies lovers. Não consigo falar inglês, mas o que eu quis dizer é que elas são aquele casal lá que se odeia no início e que depois com certeza vão se pegar, entendeu? Porque elas se odiavam em Equestria Girls no começo, depois viraram amigas, né? Porque a amizade é mágica. Tem coisa melhor no Wattpad? Que é esses casal que se odeiam no início, depois se pega? Não tem. Mas elas têm muito essa vibe. E elas têm muito mais química e tesão do que esses namoradinhos sem graça da Twilight. Aquele namoradinho azul sem graça da Twilight. Pelo amor de Deus. A Twilight tem até mais química com Mordecai do que esse namorado azul. Não sei o nome. Agora o fandom hétero vai vir atrás de mim, cara. Inclusive, que surto foi esse de shippar o Mordecai com a Twilight do nada? Eu vi isso no Twitter, no TikTok, mas eu acho que é só quem tem esse conteúdo aí de My Little Pony, ainda Monster High, que aparece umas coisas do nada e faz a gente chorar e lembrar da infância. E pra quem não entendeu, não tem nenhum motivo lógico, tá, gente? São só crack ships do povo que shippa os outros, assim, os personagens que eles acham que tem a ver por ser tímido, por exemplo, igual o caso da Mordecai e da Twilight. E chip combina, faz uma fanart ali, vira sucesso no Twitter e acabou. Mas voltando para as duas, elas são o casal inteligente, intelectual da relação, entendeu? Que ficam se desafiando de quem é mais inteligente. A Sunset ia ser a safada da relação, que chega pro abate, entendeu? Ia falar, Twilight, larga esses livros aí, mulher. Vem aqui, bora estudar corpo humano aqui, vambora. E a Twilight toda lerda, não ia entender nada, ia fazer um cozinho doce ali pra dar um beijinho na Sunset, mas depois, ó, trem a comer solto. Falando da arte, né, gente, já tô falando muita bobagem, não tem como, velho, eu ser cancelada, não tem jeito. Eu ia fazer a Twilight, tipo, sentada na mesa, assim, lendo na biblioteca e tal, mas ficou muito sem jeito. Eu que acelerei o desenho, né? Porque senão vai ficar muito longo. Mas a composição fica ruim, a pose, sabe? Ficou muito travadona, assim. Eu queria uma coisa mais natural, entendeu? E porque eu conhecendo a Twilight, ela não ia estar sentada numa mesa na biblioteca. Então eu deixei elas em pé mesmo, entre ali os corredores
da biblioteca dos livros. Fazer assim a Sunset chegando do nada, querendo pegar ela de jeito. E a Twilight lendo o livro, fingindo desentendida. E eu consegui fazer o desenho. Eu adoro isso. Exatamente como eu pensei, cara. É muito satisfatório quando a gente consegue desenhar uma coisa que tá na sua cabeça. Pra composição, pra pose, eu pedi arrego pra um aplicativo que eu tenho aqui de pose. É pose de mangá, então, tipo assim, não faz muito jus, é só pra eu ter mesmo uma noção, pra não ficar muito travada a pose, sabe? Muito sem movimento. Vou deixar aí na tela, ninguém tá me pagando, ninguém, tô falando totalmente de graça. E sobre a biblioteca, é um caso, eu sei que apareceu aí no desenho pronto, é um caso sério. Eu tô uma péssima youtuber. Eu perdi o vídeo de eu fazendo a biblioteca, porque eu fiz a biblioteca no Photoshop, no computador. E aí, eu não sei o que rolou no meu computador, ele perdeu o vídeo, eu não salvou o vídeo. Eu falei, tá bom então. Eu peguei a imagem, coloquei no fundo e ficou bem do jeito que eu queria, que era com o estilo da animação de My Little Pony. Eu curti muito. E eu copiei de uma imagem que tem específica de um cenário de My Little Pony. E, mano, eu tava vendo o Tico-Teco esses dias, eu não sei se eu posso falar o nome do aplicativo aqui no YouTube ainda. Que era um negócio lá que perguntava quais indícios sapatônicos que você dava quando era criança, tá ligado? E, velho, eu assistia muito My Little Pony na minha infância. Eu não era muito de assistir Barbie, nem coisa de princesa, não. Eu assistia mais coisa de My Little Pony, Monster High. Depois veio Ever After High, eu já tava grandinha já. Mas eu literalmente só shippava as bonecas, as personagens, entre elas. Sapatonas. Eu sinto longe o cheiro de couro. E quando eu assistia outros desenhos também, né, igual eu falei Monster High e Ever After High, eu também shippava entre elas. Porque não tinha personagem homem muito da hora. Porque eu queria shippar elas na minha cabeça, shippar elas com as outras era muito errado e era legal, era bom, entendeu? Porque ninguém fazia isso, então eu achava da hora. Mais uma vez, dando desculpa pra uma criança totalmente questionável e sapatona. Enfim, né? Gay. No mais, gente, foi isso. Foi demorado, foi foda esses desenhos, mas tá aí pra vocês os melhores casais lésbicos de My Little Pony, na minha humilde fanficagem, tá, gente? Deixem aí o que vocês acharam, se vocês também shippam esses em questão, ou se vocês também shippam outros casais que eu falei aqui, entre elas lá, como a Applejack, a Able Dash, ou se vocês acham que elas seriam um trisal, tipo a Applejack, a Able Dash e a Harriet. Porém, né, gente, eu não fiz elas porque senão ia demorar muito tempo. E eu também que edito o vídeo, né, então é foda. Eu tô gostando de falar que eu edito os vídeos, né, eu acho que é pra ver se alguém fica com dó de mim. Mas não é só isso, gente, valeu, falou.